Senador Roberto Muniz, na sequência Flecha Ribeiro, Jorge Viana e o senador Cidinho. Inicialmente, queria saudar o ministro Fernando Coelho pelo seu trabalho, saudar também o presidente em exercício, o senador Arcigo Gá, dizer que é uma honra muito grande para esta casa, ministro, receber um jovem com tanta competência e em tão pouco tempo com a capacidade de assimilar questões tão importantes e fundamentais para o desenvolvimento do Estado brasileiro e com a diversidade de assunto que o ministério que Vossa Excelência está ocupando abrange, requer realmente uma dedicação muito grande. E eu tenho certeza que essa dedicação tem gerado frutos para o país e posso aqui, de público, ser testemunho na sua passagem pelo Estado da Bahia, a importância do lançamento do REAT, que revitaliza os postos terrestres onshore. E isso tem sido lá para o Estado, sem sombra de dúvida, um alento e uma sinalização de retomada, principalmente da região do recôncavo brasileiro, do recôncavo da Bahia, que estava esquecido, e esses investimentos podem trazer de volta os empregos que poderão ser gerados lá nessa região. Então, a primeira pergunta é como é que está esse planejamento para esse programa diretamente no recôncavo baiano? A segunda pergunta, ministro, a gente tem visto na mídia algo que nos deixa feliz, mas de alguma maneira um pouco preocupada, que é a questão da internacionalização do setor de infraestrutura no Brasil, A cada instante a gente percebe que mais empresas internacionais estão vindo com muita força, comprando empresas nacionais. E a gente sempre ouviu lá atrás, eu acho que Vossa Excelência ainda estava muito jovem, a gente dizia que o setor de infraestrutura, e principalmente de energia, Minas, era um setor estratégico, e a gente viveu sobre o pensamento que esse setor estaria sobre o comando do Estado, que não vai se perder o comando do Estado, mas que estaria sendo realizado esses investimentos principalmente pelas empresas estatais. E a gente hoje percebe a chegada muito forte dessas empresas. E aí eu queria fazer uma pergunta com foco assim: quais são as ações que o Ministério tem pensado, que Vossa Excelência tem pensado, para proteger os interesses nacionais? Como é que a gente pode ter esse debate sobre a proteção dos interesses nacionais? E faço até um paralelo, quando se falava da telefonia à época, em que se privatizou a telefonia, algumas empresas internacionais chegaram, e que houve uma coisa muito importante naquela época, que nós usávamos o telefone público no setor de telecomunicação, e a chegada do telefone público é a mesma coisa que chegasse agora a internet banda larga. Naquela época, um telefone público era, sem sombra de dúvida, o maior acontecimento em algumas regiões do Estado brasileiro, regiões remotas, e que naquela época conseguiu-se fazer nos contratos aquela ideia de que seria de responsabilidade das empresas colocar uma quantidade de telefones públicos à medida que fosse cumprindo aquele contrato. E eu percebo que hoje a gente tem um pouco dessa preocupação, colocada até pelo nosso presidente da comissão, o senador e ex-ministro, que conhece muito dessa área, o senador Eduardo Braga, e muitas pessoas ficam dizendo: olha, se nós privatizarmos, será que vai chegar a energia para essas comunidades mais carentes? Como o senhor colocou aqui, a questão do programa Luz para Todos, que tem permitido isso em todo o país. Então, eu acho que quais são as atitudes, quais são as ações que podem gerar a garantia que os interesses nacionais serão preservados na infraestrutura. E aí o senhor traz uma questão que eu acho muito importante, que é esse novo momento da judicialização dessas querelas dentro
do sistema, né, de energia, que está tirando da margem do leito natural, que seria a regulação, esse local para esse debate. A que ponto essa judicialização pode gerar mais ainda uma insegurança jurídica? E como a gente trazer de volta, como a gente pode dar mais poder à regulação para que possa exercer, né, com mais força e finalizar o processo dentro do setor e não buscar, né, o auxílio do judiciário, porque o que a gente está percebendo é que, se os setores de infraestrutura seguirem o que está acontecendo na política brasileira, senador Assi, que hoje, se você quiser saber o que vai acontecer na política hoje à tarde, em vez de o senhor ligar a TV Senado, que muitos estão nos assistindo agora, é melhor se ligar, né, na Justiça, que lá é que está sendo decidido os destinos da política do nosso país. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado sobre isso. O senhor levantou essa questão, eu queria que o senhor explorasse um pouco mais, porque eu acho que isso vai dar segurança jurídica. É a questão dos leilões de reserva, né? Eu acho que o senhor foi, assim, muito claro em relação às energias renováveis, e aí o Estado da Bahia, como Vossa Excelência colocou, é um dos estados que mais tem capacidade na parte de geração de energia eólica. A gente conseguiu construir uma cadeia produtiva muito relevante lá no nosso estado. E aí o senhor colocou uma coisa importante, que há necessidade de ter política de leilões regulares. E isso, para o setor de energia eólica, é fundamental. O que é que está acontecendo? As empresas embarcaram no chamamento do Estado brasileiro e do Estado, lá do governo do Estado da Bahia. As empresas investiram, né? E vocês sabem que as empresas internacionais, quando investem aqui, elas têm um olhar de longo prazo. Então, quando a gente conversa com essas empresas que investiram e diz, olha, pode haver, haverá, mas depende de... A gente tira essa segurança no investimento, e como o empresário não é local, ele começa a não acreditar mais num país que vinha com uma política regular, né, de leilões, e de repente há uma mudança. E aí eu queria, já pegando um pouco na carona aí do levantamento que o senador e ex-ministro Eduardo Braga fez, a gente tem muita coisa a substituir, não só como reserva, mas como substituição, a termoelétrica. E aí eu quero trazer também um debate que eu acho que é fundamental, ministro. O maior amigo dos rios brasileiros é a energia eólica. Ela hoje é 7%. E o que nós estamos fazendo é drenando a vida dos nossos rios para gerar energia. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco à frente, porque o custo da energia, ela também tem que ser pensada ao longo prazo, para que a gente depois não mate os nossos rios e fique à disposição das termoelétricas. Então, eu acho que é um momento, nesse planejamento, de entender que, apesar de ser mais barata a energia hidráulica, ela precisa, em algum instante, ser substituída por energias, outras matrizes renováveis, até que nós tenhamos uma regularização de novo das chuvas no... Vossa Excelência, me permite só uma parte para contribuir? O que o senador Roberto Muniz coloca é uma inquietude. Por exemplo, no Rio São Francisco nós temos quantas hidrelétricas? 6? As 4 de Paulo Afonso, sim. Né? 6, não é isso? É. São 6. PA1, PA2, PA3, PA4, Sobradinho, Xingó, Itaparica. Então são 7. É. Muito bem. Você imagina se nós tivéssemos ao longo... E Três Marias também. Muito bem. Então são 8. São 8. Você imagina se nós tivéssemos um pequeno encargo de serviço nessas hidrelétricas
para a recomposição de mata ciliar e recomposição de nascentes do Rio São Francisco, que nós estamos transpondo e não tem água. Então, Vossa Excelência me faz... antecipou a minha pergunta. Qual é a questão? É essa possibilidade, certo, do leilão, e aí eu queria, se o senhor pudesse aqui realmente confirmar a existência desse próximo leilão, porque isso está deixando aflito toda a cadeia, se realmente acontecerá nesse semestre. Segundo, né, há uma questão que foi colocado, que a Chesf poderia fazer um trabalho na revitalização do Rio São Francisco. Então, isso poderia responder a essa questão, e o que o senador Eduardo está colocando é, em vez de fazer de maneira pontual, através de um programa, estabelecer, né, essa junção entre gerar energia e gerar vida para o rio. Eu acho que isso a gente vai precisar realmente colocar de pé uma política pública estável. E uma outra questão, certo, é a questão dos resíduos sólidos, a geração de energia através de resíduos sólidos. O Ministério da Energia precisa ser protagonista no processo dessa discussão. Não dá para ficar só essa discussão internalizada no Ministério do Meio Ambiente. É uma necessidade dos grandes centros urbanos, não sabe mais o que fazer com o lixo e não tem mais onde colocar. E a gente está desperdiçando uma matriz, mais uma possibilidade da matriz energética. Essa é uma outra questão. E, para finalizar, ministro e presidente, eu trago aqui, sei do carinho e do trabalho e do esforço que o senador Hélio José tem sobre a luta pela carreira dos analistas e dos especialistas. Nós votamos aqui no Senado, presidente, a MP 765, e aí quero aqui parabenizar ao senador Fernando Bezerra pela sensibilidade de ter incluído essas duas carreiras, que é fundamental para tudo isso que nós estamos falando aqui. Não adianta ter as boas ideias se a gente não tiver as pessoas que têm a mão na massa dentro dos ministérios. Então, o que nós estamos ouvindo é que há a possibilidade do presidente vetar os artigos 32, 33 e 34. Então, eu queria aproveitar a sua presença aqui, ministro, e também aqui de todos os nossos senadores aqui presentes, o deputado Jonga, que é o senador do Estado da Bahia, dizer que, João Carlos Bacelar, que é de fundamental importância para que nós possamos ver tudo isso que foi planejado, né, ser patrocinado por esta mão de obra qualificada, que nós cerremos, né, as fileiras, estejamos juntos para pedir para o presidente Temer não vetar esses 3 artigos, porque isso vai desestruturar e desmotivar uma carreira fundamental para que isso tudo aconteça. Então, quero pedir aqui e conclamar para que estejamos juntos nessa luta e, é claro, sobre o comando, certo, e a liderança do nosso senador Hélio José, que é o representante real dessa carreira. Então, queria agradecer, presidente. Vamos ouvir o senador Flecha e, em seguida, o ministro responderá aos 3 senadores. Senhor presidente, só um minutinho. Eu reafirmo as palavras aqui do nosso nobre senador Roberto. Queria, ministro, que você, o presidente da República, me garantiu que não vai vetar, porque isso foi acordo que ele fez comigo na exposição de motivo 223, que já era para ter sido resolvido, aí resolvemos aqui na comissão, aprovamos na Câmara dos Deputados e no Senado, mas o apelo do nosso nobre senador Roberto, é importante que Vossa Excelência, sabendo que temos 40% a 45% de evasão nessa carreira, a importância dela para os 15 Ministérios da Infraestrutura Nacional, também fazer essa solicitação é muito importante para a gente e o nosso nobre presidente também.